Gente já só cultiva o corpo e a alma já não tem cura. Já, para se portarem todos bem. Já, tudo para a sauna. 5, 4, 3, 2, 1. Essa coisa de interpretar em televisão, às vezes leva a certos conceitos injustos, porque a gente diz fulano é bom ator, fulano é mau ator, fulano... Eu acho que há bons atores em teatro que não o são em televisão, há bons atores em televisão que não o são em teatro, independente de existirem sim processos específicos de interpretação em teatro e em televisão, em cinema. Porque é essa coisa, é um instinto que familiariza mais um ator com um veículo, ou com uma expressão ou outra, não? Eu tenho assistido a fracassos irrecorríveis de bons atores no Brasil, por exemplo, de teatro, ao chegarem à televisão, porque não se acomodam aos níveis de contenção, de expressão menor que a televisão impõe. Por outro lado, espantam-se com esse olhar de câmera, por exemplo, que é uma coisa muito curiosa que frequentemente espanta as pessoas. A fotografia tradicional da família reunida no dia do almoço, do aniversário da vovó, sempre os tem muito prontos lá dentro da câmera, porque é a câmera que os põe rígidos, a câmera que os põe... Há pessoas que se veem diante de uma máquina fotográfica de alguém e já começam a ficar incomodadas com essa coisa. Essa relação também o ator sente, o ator de teatro, o ator de televisão, o ator de cinema, aquela coisa toda. Aqueles que não sentem, que têm essa indiferença, esta vontade, e mais do que isso, um instinto para perceber a acuidade desse olhar, começam a se encaminhar para ter um melhor resultado como atores de televisão. Na verdade, o que é importante reconhecer é que, de fato, existe uma maneira de interpretar televisão e existe uma maneira de interpretar teatro. Curiosamente, eu tenho sido indicado como uma pessoa muito capaz e muito hábil na condução de atores, em teatro e em televisão. Quer dizer, olho para trás da minha carreira, olho meu currículo vitae e percebo que realmente tenho conseguido muito bons resultados com atores menos experientes, atores mais experientes, já nos tempos de teatro e depois no tempo de televisão. E não sei se eu saberia explicar bem o que é isto, porque aí tem uma coisa engraçada. Eu vim cá a Portugal para tentar orientar também atores no sentido de como se comportarem diante da câmera de televisão. E me perguntei se eu saberia o que dizer a eles. Porque também este é um processo instintivo, é coisa curiosa. Né? Como eu não sei bem o que eu tenho dito a esses meus atores em teatro, o que é que tem motivado tanta interação viva e produtiva entre o meu trabalho e o trabalho de certos atores em teatro, por exemplo. Quer dizer, as coisas podem ser teorizadas, as coisas podem ser reduzidas a regras, podemos reconhecer uma série de valores, mas é fundamental também que se leve em conta, sobretudo, o instinto do veículo. Há uma certa intuição para a dimensão do gesto, do olhar, da entonação, da emissão de voz e, sobretudo, da elucubração das emoções. O que acho que em teatro e em televisão me aconteceu, que me levou a ser instintivamente, intuitivamente um bom diretor de atores, foi acreditar muito na procura de uma verdade intrínseca cênica muito grande. Quando eu faço alguns workshops com atores de teatro, de televisão e coisa, mais em nível de profundidade, mais em nível de iniciação mesmo, eu costumo fazer uma coisa. Eu estabeleço uma marca à porta da sala em que se trabalha e digo:
vamos deixar esse espaço em que vamos trabalhar absolutamente isento de invasões nossas, com ninguém pendure roupas, não haverá cigarro, não haverá nada aqui. E daquela marca da porta para diante, ninguém vai penetrar sem tirar o sapato. Porque vamos criar aqui o espaço sagrado do ator. Né? Esta coisa espanta muito, as pessoas resistem a esse formalismo e, na medida que o vão aceitando, vão entrando num aprofundamento do que seja efetivamente o ato de representar. O ato de representar é muito leviano, por um lado, porque é essa coisa trêfega, essa coisa brincalhona. O que é representar é fingir um pouco, é brincar um pouco, é fazer de conta que representar é um instinto mais infantil que tem as crianças de fazerem as coisas, de imitarem coisas e tal. E, entretanto, é também um dos atos mais profundos do ser humano, porque para representar efetivamente é preciso buscar nem tanto profundezas intelectuais, mas profundezas emocionais, intrínsecas, viscerais, de si mesmo, em favor daquilo que representaria realmente a profunda emoção da personagem. Então são duas coisas, é uma grande brincadeira e é um grande ritual. Para a brincadeira, os atores quase sempre estão mais afeitos, mais abertos. É curioso que, embora a grande maioria dos atores que eu conheço sejam constituídos de pessoas tímidas, apesar disso, quando estão em ensaio, quando estão no pré-ensaio, quando estão na sala a aguardar o ensaio, quando estão em intervalos de trabalho, nesse grupo reunido que constitui uma corporação de atores, efetivamente, se desinibem, fazem brincadeiras, fazem travessuras, mexem uns com os outros, fazem piadas, aquela coisa toda, sendo tímidos embora. Se serve, inclusive, dessa travessura para romper a timidez. Entende? E por que o faz? Porque o ator é um ser humano especial dentro do conjunto social em que vive. Acho que essas coisas são teorias, sim, mas são fundamentais para se pensar, mesmo quando se pensa em como se comportar dentro da câmera. Por que especial esse ser humano, ator? É porque ele é um ser humano que tem o consentimento social para tudo, previamente. Quer dizer, se eu entrar numa sala desconhecida, com pessoas desconhecidas, e me puser a chorar descabeladamente, né, e vão me olhar como um louco, vão me olhar como um ridículo, como sei lá o que, um imbecil. Né? Um ator põe-se em cena, seja dentro da câmera, seja no palco, descabela-se, chora, grita, uiva, sofre, fica nu, beija, faz o diabo, e ninguém o acha estranho nesse comportamento, porque ele conta com um consentimento social, quer dizer, e nesse sentido é especialíssimo. E acho que a primeira coisa, seja em televisão, seja em teatro, seja em cinema, que o ator deve buscar é a sua identificação maior com esse processo de consentimento social de que desfrui. Ou seja, o que o ator faz em busca de seu personagem não é jamais um ato de má fé. Que começava a fazer laboratórios estranhos de teatro, e surgiu então um certo laboratorismo de teatro que chegava até extremos de crueldade, extremos de descabimento, de desrespeito humano. Eu vivi um pouco essa época, opus-me muito a certos descabimentos, mas jamais os vi como ato de má fé, porque eu acho que isso fazia parte efetivamente desse consentimento social em que o ator tem que realmente desnudar-se de qualquer coisa, sem pudor, sem restrições, sem o temor de estar infringindo efetivamente a regra social de convívio. É uma coisa muito curiosa. Se o ator está fundamentado sobretudo nesta mística de si mesmo, que é essa que me faz treiná-lo a penetrar um espaço sagrado, para chamar a atenção de que aquilo que é lúdico continua sendo lúdico, mas a partir da penetração de um espaço sagrado, né? Se o ator se imbui disto, ele começa a ter materiais muito bons para trabalhar no palco, diante da câmera de cinema, diante da câmera de televisão. E especialmente, por incrível que pareça, em televisão. A televisão é um processo bastante cruel,
que se caracteriza pela emergência. É muito engraçado. A televisão, ao surgir, ao equipar-se, a montar seus equipamentos, suas máquinas, aquela coisa toda, ela surgiu de uma tal forma que permitia uma produção de arte cênica em velocidade. Por quê? Em vez de ela ter que preparar um personagem durante 40 dias para estar sozinho em cena, longe no palco, em conjunto com o outro, aquela coisa, ela podia criar esta cena e a relação do espectador do ator com o seu espectador, aqui agora, imediatamente a partir da câmera, e diante dessa câmera era preciso ter uma resposta rápida. Como se faz no cinema, ensaia-se um pouco realmente e a avaliação e o trabalho do ator é feito a partir da sua relação com a câmera, do seu diretor, mas que ainda tem uma espera de laboratório para avaliação se ficou bom. Não, há um certo processo enigmático de saber o que aconteceu e coisa. A televisão, por monitorizar na hora efetivamente, dá uma resposta pronta que permite ao diretor, ao ator, ao técnico, a quem quer que seja, avaliar aqui e agora, no momento preciso em que o gesto é feito, a consequência final desse gesto. Melhor resolve, quer dizer, dá-se melhor com a resolução da sua crise de emergência aquele ator que melhor tenha reconhecido e melhor tenha aprendido a tratar e lidar com o seu lado lúdico, mas também com o seu lado místico. Ou seja, acaba sendo o processo de interpretação em televisão, se por um lado superficial, sim, entende? Se por um lado imaturo, sim, por outro lado, talvez mais até exigente ao nível de uma profundidade íntima do ator com o seu personagem. É até curioso isso, porque em televisão, raras são as composições, como chamamos, que levam a bom resultado. É muito melhor que se procure efetivamente para determinados personagens atores que estejam de alguma forma próximos quanto a temperamento desse personagem. Ou seja, é preciso que ator e personagens tenham algumas parecenças, não que sejam iguais, mas tenham algumas parecenças já intrínsecas para que realmente esse processo de emergência seja resolvido mais plenamente. Sobre se é mais fácil nesse caso trabalhar com um ator virgem, um ator de teatro, um ator já experimentado, aquela coisa. Bom, evidentemente que quando a gente se encontra com um ator com o qual pode trocar vivamente experiência, ou seja, contar com a sua grande experiência e seu talento, entende? O trabalho fica reciprocamente generoso. Mas isso não quer dizer que não se possa obter um resultado muito bom também de atores absolutamente inexperientes do processo de televisão. Aqui mesmo, em Portugal, nessa realização do Clube Paraíso, o meu trabalho tem sido despertar atores para as minudências do que é o trabalho do ator diante das câmeras de televisão, numa relação do ator com a câmera, do ator com os demais atores, do conjunto de atores com um conjunto de câmeras, e esse processo de convívio com o realizador e tenho chamado muita atenção tanto dos atores quanto dos operadores de câmera para o fato de que nesse processo emergente conta muito uma intimidade que se estabelece também entre o ator e o operador de câmera. Nós temos feito isso várias vezes aqui ao longo do Clube Paraíso, e já começo a ficar feliz porque de repente percebo que já surgiu efetivamente uma cumplicidade entre esses três operadores de câmera e os atores que estão lá dentro das câmeras, no sentido de se situarem, de se colocarem, de pequenos gestos às vezes do operador que indica ao ator que se ele colocar-se um centímetro mais à esquerda, ele estará favorecendo ao operador e por conseguinte a lucidez, digamos, a limpidez do plano que se faz e da forma narrativa. Assim como é preciso que o operador de câmera aprenda a ter na câmera o seu olho mais feroz, mais fulcral, mais penetrante, mais preciso,
o ator tem que também saber entender este olhar e este entendimento se faz numa certa ponte de comunicação quase secreta e muito íntima entre realmente o operador de câmera e o ator que atua em televisão. O problema grave que se cria sempre é como se constrói um personagem em televisão, né? No teatro há um texto que o ator pode examinar longamente, que se torna muito conhecido desse ator, e texto que se torna muito conhecido também de um encenador, de um diretor, que se aprofunda em análise e que revela ao ator longamente a sua experiência pessoal com esse texto, ou seja, a sua visão pessoal desse texto. E é dessa filtragem que lhe dá o diretor, dessa leitura subjetiva que faz o diretor. E que depois é filtrada também por inevitável leitura subjetiva que fará o ator do personagem. Daí começa a surgir realmente o personagem, e existem 1000 processos. A gente faz laboratórios, a gente faz experiências, a gente leva às vezes dias e dias e dias a tentar encontrar as mínimas diretrizes emocionais de cada personagem antes de fazê-lo falar até. Há muitos anos eu era um jovem diretor, um jovem encenador de teatro no Brasil, em que as pessoas olhavam, viam muitas esperanças e tal, todo mundo disse que esse rapaz tem talento e tal. E eu me metia a dirigir um Édipo Rei, do Sófocles, com um ator que tinha lá sua experiência, era jovem nesse tempo, mas jamais ninguém teria cogitado dele para fazer o Édipo, exatamente. Já era uma contradição. E me lembro que durante 20 dias tentei ensaiar com o Ivan Cândido, que é o nome do ator, a primeira fala do Édipo. E o Édipo começa com um discurso do Édipo que diz: meus filhos, cidadãos de Tebas. E passamos 20 e tantos dias em cima desses meus filhos e não conseguimos sair desses meus filhos. Porque quando o Ivan ia fazer a leitura dizendo meus filhos, havia realmente uma quantidade de coisas a serem ditas a respeito do que são filhos com relação ao Édipo, a relação paternal de Édipo com os tebanos, as relações subjetivas e inquietantes do Édipo com relação ao próprio pai, e essa coisa, quando chegava aos meus filhos, que a palavra anterior a filhos, inclusive, havia toda uma longa investigação preciosa, intelectualística, de então, do que significa ser meu, o que é possuir um filho, por que Édipo diria meus filhos e não filhos simplesmente, porque ele diria filhos e não cidadãos ou meus cidadãos. E essa coisa se estendia, e a cada detalhe que pensarmos para meus e para filhos, levava o Ivan a tentar uma outra maneira de dizer meus filhos. E isso, evidentemente, era uma coisa de loucura de dois jovens, e que acabou por não levar a montagem nenhuma no teatro, porque o produtor de teatro, nesse tempo, viu seu dinheiro realmente encurtar, desistiu da montagem e não houve tempo para sairmos já para expressar meus filhos em 20 e poucos dias. Bom, em televisão, que é um processo de emergência, evidentemente não se pode fazer loucura dessa ordem. Ninguém pode ficar aí a tentar arrancar de um ator a expressão meus filhos, que é apenas a primeira das expressões de um catatal de páginas desse tamanho que construi a peça, evidentemente. Então, mas há que ter um processo também de chegar-se ao personagem. Quase sempre os tempos são curtos para que haja maturidade suficiente de leitura. Então, o ator não tem uma visão clara de seu personagem. O realizador, como se diz em Portugal, que chamamos no Brasil de diretor, não tem nem sempre o suficiente tempo para construir a sua visão pessoal efetiva desta coisa. É claro que é importante que tenha. É claro que nesse jogo é fundamental que o diretor saiba o que vai fazer. Como construir um personagem? Em primeiro lugar, acho que a coisa tem que surgir da investigação de quais são os componentes que
do personagem que o ator tem em si mesmo. É aquela coisa que falava ainda há pouco. E é claro que existem processos de fazer, há a oportunidade de fazerem leituras. Por exemplo, cá no Clube Paraíso, nós todo dia, antes de começarmos a gravação de um novo capítulo, reunimos o elenco e fazíamos uma leitura do capítulo. Havia sempre uma pequena preleção a respeito do conteúdo do capítulo e depois íamos lendo e efetivamente tentando ver pequenas soluções. Mas em televisão, pelo menos no meu pessoal processo de trabalho, eu acho que essas leituras são provocativas, indicativas, são uma espécie de pré-afinação de uma orquestra, realmente, mas não são efetivamente a construção do personagem. Os personagens, como a televisão permite que se criem as situações muito claramente diante das câmeras, entre atores, aquela coisa toda, é em situação que o personagem se elucida. E muitas vezes é no processo da marcação, da mise en place dos atores, que está contida a indicação mais preciosa para a construção de um personagem. E aqui está a grande dificuldade, talvez, de se marcar atores para a televisão. Mais complexo seja o incidente, mais complexa seja a situação. Nós tivemos aqui, e o Eduardo tem gravado, cenas de uma grande complexidade, com 1000 incidentes ocorrendo com muita gente em cena, essa coisa toda. Na verdade, a elucidação dessa situação, a criação de relações, no caso aqui comédia, gags até aparentemente, contribuem efetivamente para elucidar o ator muito mais eficientemente da natureza de seu personagem, de seu trabalho, do que uma elucubração teórica como essa de Meus Filhos durante 20 dias. Você muda, por conseguir também, o processo do trabalho. E nesse sentido, acho que é importante que um realizador se dê conta de que o ator não se move diante das câmeras para favorecer as câmeras. O ator se move diante das câmeras para possibilitar um discurso audiovisual a partir da situação que ele gera na relação com outro ator e na relação com a câmera. Quer dizer, é um absurdo, é tolice, é perda de tempo tentar ser eficaz em televisão, por exemplo, nesse processo emergente, pela simplificação de certos movimentos que favoreçam a captação pela câmera. A captação pela câmera não pode ser problema. Não há situação que as câmeras não possam captar. Decompõe-se isto, refaz-se, faz-se 2 ou 3 vezes visando uma edição, aquelas coisas todas, mas efetivamente não há o que não deva ser feito por dizer-se de antemão, a câmera não vai conseguir ver isto. Faça e vamos decifrar a solução. A câmera precisa ver eficazmente isto, se a situação for inevitavelmente aquela que realmente elucide o personagem e a história. Nesse sentido é que realmente cada marca, às vezes, cada pequeno gesto, cada pequeno olhar, aquela relação de ombro, às vezes, né? São por vezes mais elucidativos do personagem para o ator do que qualquer outra teorização a respeito. E é nesse sentido que é preciso saber marcar o ator. E ao saber marcar o ator, evidentemente, saber como fazer depois com as câmeras. É nesse sentido que eu tenho insistido em falar aqui a respeito da existência de um profissional que pelo menos aqui o Centro de Produção do Porto desconhece. E que tem a impressão hoje que os meus operadores de câmeras que têm trabalhado aqui no Clube Paraíso já perceberam que ele é utilíssimo, na verdade. Concebe-se que ao realizador compete marcar cenas, marcar câmeras, fazer a captação e eu fico achando até engraçado porque realmente cria-se um cacuete, quer dizer, o realizador é aquele que está o dedo e grita número de câmeras, quando na verdade o realizador é aquele que criou uma situação, propiciou que as câmeras pudessem olhar e vai avaliar aqui no monitor efetivamente o resultado disso tudo com a sua sensibilidade plena, no sentido de avaliar que esta imagem não é a melhor, mais elucidativa dessa situação,
o movimento do ator não é o mais elucidativo da situação, ou a interpretação do ator, a respiração dele, o tom, a emoção, não estão quantitativamente certas para que se elucide essa situação. E nesse sentido ele é um escultor de várias coisas. Ele é um escultor de sensibilidades humanas, atores. Ele é escultor de sensibilidades humanas, operadores de luz, de câmeras, de som, etc. É um escultor de um resultado, imagem que lhe é dado no monitor, através desse olhar perspicaz das câmeras. Ora, é claro que um realizador deve e, por suposto, criou a situação também em função de um plano de tráfego de câmeras, por exemplo. Claro, a tal ponto que se não houvesse mais ninguém, ele saberia ir lá e efetivamente determinar que a câmera fizesse isso, aquela, um faz aquilo aqui, faz isso, faz esse movimento aqui, faz aquilo lá, faz aquilo lá. Muito bem. Mas se ocorre ter a seu lado alguém familiarizado com o processo, identificado com o plano de trabalho, a tal ponto que na medida em que realmente o diretor se devote à criação da situação com atores, claro que efetivamente também supondo e pressupondo captação dessa situação pelas câmeras 3, 4 ou 5, quantas haja, claro, se enquanto o diretor faz isto, houver ao lado dele alguém que seja o seu olhar de câmera e que esteja efetivamente a calcular e fazer a engenharia do tráfego de câmeras, na base de que após esta fala a câmera 1 entrega para a câmera 3 alguma coisa, vai preparar-se para o próximo take, essa coisa e tal, esse profissional começa a criar uma estratégia de trabalho produtiva, mais veloz, mais rápida, mais pronta, aliviando o realizador, efetivamente, de angústias de um processo que é calculístico, que é geométrico às vezes, e que pode perturbá-lo até da avaliação emocional, efetiva e final do trabalho que se faz. Então, acho necessário que se introduza para um processo mais fluente de trabalho em estúdio, com mesa de corte, realmente, se introduza cá um profissional a que chamamos um diretor de imagem, e que efetivamente isto é um diretor de olhar de câmera, de tráfego de câmera, e que é um colaborador íntimo do realizador, que não o diminui, ao contrário, como não diminui o realizador o fato de ter um cenógrafo, o fato de ter realmente um iluminador, o fato de ter um operador de câmera, o fato de ter um maestro sonoplasta depois, entende? Porque realmente essas colaborações se fazem. No Brasil temos alguns editores extraordinariamente sensíveis e que dão uma contribuição extraordinária. Evidentemente que há medíocres dos quais também não se faz nada. Quer dizer, eu trabalhei recentemente com um montador medíocre que não me deu a menor contribuição. Que ao contrário, foi uma grande carga. Eu preferia realmente nem tê-lo às vezes. Mas como é que pode um realizador avaliar o timing certo, a emoção correta de uma montagem, de uma sequência, por exemplo, se ele angustiadamente vai participar do frame a frame da montagem? 2 frames menos, mais 3 frames, não sei o que, aquela coisa. Imbuído desta coisa toda, quer dizer, metido num processo de minudência e tal, perde o realizador o sentido da avaliação que precisa ter sobre o produto final. Isso cabe a um montador que não é o operador é um auxiliar do montador. E o montador não é o operador, é um outro profissional, efetivamente. E que vai fornecer materiais de avaliação e de reescultura pelo realizador até que se chegue ao resultado final. É fundamental que se aceitem realmente as perspectivas de existirem esses profissionais a criar-se um processo contínuo de produção industrial de televisão cá no Porto, por exemplo. É muito frequente que aqui no Brasil, não importa onde, na Indochina possivelmente e tal, queixe-se o consumidor de televisão de que o nível de interpretação daquele ator tem alguma coisa a mais, alguma coisa estranha, alguma coisa que dá uma aparência teatral. O que é essa teatralidade, de repente, do ator? Não? O ator português tem sido muito acusado de ser teatral em televisão. Bom, a primeira coisa, o primeiro componente da teatralidade é a teatralidade em si, ou seja, o ator que tem uma formação de teatro, habitua-se realmente a ter que fazer esforços de emissão de tudo,
de tal maneira que vença a distância entre o palco e a sua plateia. Então ele tem que emitir voz. Ele tem que emitir gestos. Não é à toa que realmente que já nas origens do teatro ocidental grego, realmente os atores usavam coturdos, ou seja, sapatões de saltos altos, no sentido de que pudessem ser mais bem vistos e mais projetados. A grande eloquência teatral sempre foi a maneira de emitir mais longamente, realmente, mas para distâncias maiores. É inevitável. Se eu me dirijo aqui ao Eduardo, eu posso dizer Eduardo. Mas se o Eduardo estiver lá longe, eu vou ter que fazer Eduardo, e só nisso eu já emiti, não é apenas maior força emissora, maior volume de som, não. Eu alonguei fatalmente as palavras. Isso tudo vai dando realmente uma impostação típica do teatro, porque o teatro tem dificuldades fisiodinâmicas, digamos assim, que impõem ao ator esse esforço. E na televisão, ao contrário. A televisão tem, no mínimo, 2 elementos de grande intimidade. Um é um microfone, este que está aqui visível, pode ser que se faz invisível, por exemplo, e que vai pegar os murmúrios, mais a respiração pode ser captada assim minimamente. Então o ator não precisa fazer esforço nenhum de emissão. E quando faz um pouco mais forte, efetivamente, a tendência é uma distorção sonora através do microfone e uma sensação de quem o escuta aqui já nos sons amplificados de que ele está a exorbitar. A mesma coisa o gesto. É preciso que o gesto no espaço teatral seja grandioso na medida em que realmente ele se projete, se elucide, se faça visível e inteligível realmente nesse processo de dificuldade fisiodinâmica da distância, aquela coisa toda. A televisão tem uma câmera que dispõe de lentes e de processos tecnológicos de lentes que podem buscar realmente a minha pequena rua aqui no canto da boca, e de repente basta-me às vezes um pequeno rictus aqui nesse canto de boca para eu informar ao meu espectador que eu estou nervoso, que eu estou tenso, que eu estou sendo pilhado numa mentira grave, que eu estou com medo de começar a minha caminhada pelo corredor da cadeira elétrica, ou sei lá o quê. Vários sentimentos podem ser dados com um rictuzinho aqui de repente, mais nada, não? O olhar, pequeno gesto, um tamborilar de dedo na mesa aqui, de repente. Tudo isso são sinais que o ator pode dar, que a câmera penetra. Então, o ator, não, ao fazer a grandiosidade do gesto teatral, da emissão teatral, de voz, de gesto e até de intenções e emoções, ele começa a exorbitar como quem falasse muito alto diante do microfone. E veja, isso ao nível emocional então é mais grave, porque o processo de emocionar-se no palco exige um esforço de tornar grande essa emoção e até artificializá-la. Televisão, porque penetra nos pequenos caminhos gestuais da emoção do ator, exige que isso seja tratado com delicadeza, pequena, micrométrica às vezes. Então, esse é o grande problema que se coloca diante do ator, mas que na verdade com alguns dias de prática começam os atores, ao serem alertados eficazmente por esse tipo de coisa, a se desfazerem desses vícios. Alguns que não conseguem desfazer. Alguns que não conseguem. Por quê? Porque tem o instinto da teatralidade. É aquilo que falávamos no começo, não tem o instinto da sutileza e da percussiência da câmera, que vai lá penetrar com a ponta de um alfinete a coisa. E isso faz diferenças entre atores, não. A mesma coisa se dá com movimento cênico. Em estúdio, por exemplo, que se trabalha com 3 câmeras, é muito frequente acontecer isto. O encenador, o realizador, achando que deve facilitar a captação da sua situação, para facilitar em cena as situações, para mais fácil captação pelas câmeras, concebe as câmeras com uma divisa, uma fronteira, uma faixa visual, à semelhança de uma ribalta de um palco,
e dispõe seus atores na frente desta frente de olhos, que são as 3 câmeras, como se fossem realmente atores se comportando no palco. Ora, esta formação cênica acaba atribuindo uma teatralidade inevitável, ainda que o ator não seja. E não há ator que vença isso se o realizador insiste em fazer essa coisa. A teatralidade surgiu aí o quê? Da postura das câmeras e da postura que o realizador impôs aos seus atores. E fica um arranjo cênico tipicamente teatral, em que realmente o olho reconhece, vê, percebe, e a limitação do ponto de vista de olhar fica sempre sendo aquele do espectador de teatro, na sua poltrona, diante da boca de cena em si. Ora, o cinema e a televisão permitem que se rompa com isto. Mesmo câmeras mais pesadas de estúdio são ágeis, trabalham com pedestais bastante móveis, né? Então é preciso dar agilidade ao olhar como o nosso olhar pessoal é ágil. Numa conversa, em qualquer lugar que estejamos, o nosso olho é perspicazmente hábil para ir buscar coisas mais minuciosas. Mesmo quando eu falo, eu não me dirijo a alguém. Mesmo se eu falo para a câmera, é possível que eu esteja a falar com a câmera imaginando 3 ou 4 pessoas representadas diferentemente por essa mesma câmera, entende? É preciso dar a esta forma de olhar que é a câmera em televisão, esta vivacidade que tem o nosso olhar cotidiano. Esta mobilidade que tem o nosso olhar cotidiano. Essa elucidação, inclusive, de tudo. Nós não vivemos, nosso olho não se conforma com cortes estanques. Eu olho para cá, não corto mais, eu olho para cá. Ele fala, eu só o vejo. Ele fala, eu só o vejo. Não é isto? O nosso olho percorre os espaços rapidamente. O nosso cérebro é capaz de abstrair esse percurso, às vezes, no sentido de fazer ele próprio cortes objetivos, né, de captação de uma conversa. Mas com frequência, ao fazer isso também, eu faço uma relação de espaço, por exemplo. Ora, a câmera tem que ser isto. As câmeras têm que ser isto. E por isso que eu digo, as situações não devem visar a uma facilidade com que as 3 câmeras postadas numa linha de cena frontal possam pegá-las, surpreendê-las e registrá-las, mas tem que ser criadas para que realmente sejam elucidadas as situações todas, os ingredientes dramáticos de comédia, tragédia, o que seja, dessas situações. E o problema de captação disso é um problema de agilizar essas câmeras. Pronto. Ninguém faz nada que não seja um pouco teatral em televisão se não der essa agilidade. Plano de sequência é uma coisa engraçada que eu gosto muito de fazer. E que, evidentemente, que não pode ser usado arbitrariamente. Mas ele tem uma eficiência rara em certas coisas, realmente. Eu não sei até por que provindo do teatro, é engraçado, eu tive uma dificuldade muito grande quando cheguei do teatro para a televisão, porque eu não sabia não sabia onde botar as minhas câmeras. Eu tentava botar os atores de tal maneira que ficasse fácil eu poder olhá-los com as câmeras, até que fui lentamente percebendo realmente que, ao contrário, eu tinha que fazer tudo diferente. Eu tinha que criar uma situação eficaz, ágil, dinâmica, e tinha que dinamizar o meu olhar, e que as câmeras eram o meu processo de olhar, e isso foi se desenvolvendo. Não sei bem como é que se deu isto, mas lentamente eu fui me encaminhando para gostar muito do plano sequência. Aquele plano que realmente elucida o ator, a sua situação com outro ator, com os outros atores e com o espaço, e vai determinando assim uma compreensão espacial extraordinária dessa situação, das relações dramáticas entre personagens e tudo mais. E que tem esta doce surpresa do olhar contínuo, que é agradável porque é contínuo como o nosso olhar é contínuo. Né? E que, evidentemente, isso exige uma série de cuidados. Não se deve insistir em fazer plano de sequência onde ele não cabe. Mas
uma cena que quase sempre me conduz a plano de sequência, e eu tenho feito desse teor de cenas, plano de sequências notáveis, indiscutivelmente, é, por exemplo, a cena do conflito de amor. O conflito de amor entre um homem e uma mulher que se amam, que se querem, mas que têm obstáculos para esse querer e que se opõem ao querer, mas que de repente se desejam, e que é um jogo de ir e vir, de fugas e vindas, de olhar se não suportar o olhar. Então, ora, não há nada melhor do que uma câmera vívida que comece a enxergar um pouco esses dois quase como um só, e que capte realmente e marque, acentue claramente, e aí estamos a falar realmente de uma linguagem muito específica, por exemplo, esses eixos de fuga nos movimentos, esses eixos de desencontro e reencontro, de refocalização, de evasão no sentido contrário, de reaproximação, de plano e contraplano que se fazem um ao outro. Quer dizer, na verdade, essa compreensão de que não há uma câmera em contraplano da outra, mas é um personagem que é o contraplano do outro e que está a realizar isto fisicamente dentro da câmera. É um exercício, é uma coreografia, efetivamente. Eu fiz isso centenas de vezes. E estou convencido hoje de que realmente é a situação padrão realmente para o grande exercício do plano de sequência. E que é irresistível realmente ver isso, que não há o que elucide melhor uma relação dessas do que realmente o tal plano de sequência. A partir daí se complicam. A comédia de quiproquó, a comédia vaudevillesca, a comédia de situações de portas que se abrem e fecham e tal, encontros e desencontros, é outra coisa que propicia muitas situações favoráveis ao plano de sequência e que encontram no plano de sequência uma eficácia de linguagem muito grande. Porque é exatamente esse jogo de ir e vir, de passar sem perceber, o outro passa ao fundo, o outro chegou aqui, e essa câmera que vai e vem, que olha perplexa, mas vividamente, e vai se dando conta de relações claras e que tudo fica espacialmente clarificado, dá uma notícia dessa situação de uma forma que nenhuma outra câmera daria, que o corte não tem realmente eficácia para essa coisa toda. Então, é por isso que eu gosto muito, é difícil e é sobretudo no plano de sequência que se dá esta mágica, íntima e secreta relação também entre o operador de câmera e seus atores. Eu tenho estimulado muito isso entre vocês, os operadores aqui. Tenho chamado a atenção e já verifico com prazer que começa a ocorrer essa cumplicidade em que um está se apoiando no outro. O câmera conta com um ator sensível à sua câmera, o ator conta com a câmera sensível à sua atuação, à sua posição, e é um jogo e a interpretação cresce e os valores menores vão poder ser explorados intimamente. Essa é a coisa, isso que me fascina no plano de sequência realmente. E evidentemente que quando o plano de sequência é feito uma cena complicada, de grande velocidade, de encontros e desencontros com 17 pessoas, isso fica uma travessura infernalmente gostosa de fazer, embora difícil, né? Aí entra o lado lúdico da gente, a divertir-se com uma câmera na mão. Limitar-se à visão do espetáculo que se quer fazer a 3 posições rígidas, de uma câmera pela direita, uma câmera pela esquerda e uma que faz uma cobertura geral pelo centro, é de uma pobreza, entende, de olhar. O que faz a riqueza do espetáculo televisivo é a riqueza da perspicácia e da vivacidade desse olhar. Reduzir a câmera 2, realmente, a uma câmera de suporte para qualquer emergência, entende? É diminuí-la, é perder realmente o fato de que se trabalha com 3 câmeras e não com 2 câmeras. Neste caso, eu pessoalmente, se é para ter um suporte, eu prefiro honestamente trabalhar com 2 câmeras e não com 3, não ter as câmeras 2. Ter as câmeras, na verdade, as 2 câmeras ágeis serão todas em que realmente a decupagem, a decomposição de planos fica muito mais simples do que fazer com 3, que é uma aritmética mais complexa, entende? Que aí eu prescindo realmente de um auxiliar como diretor de TV, porque eu comando isso facilmente, essa entrega, essa coisa toda, e as câmeras vão para onde for preciso. A terceira câmera é preciso usá-la. E não como uma coisa de emergência, como se falharmos, essa aqui segurou tudo. Chegou?
Perfeito. Se falamos aqui, chegou tudo. É preciso que a câmera 2 também tenha. É claro que há momentos, inclusive, que pela sua posição central, a câmera 2 faz mais facilmente um plano de situação geral. Mas nem sempre. Nem sempre, por exemplo, ela também é a situação ideal para uma câmera levada de grua. Até com frequência, melhor situação de grua tem as câmeras de extremidade. Mas o que eu tenho tentado demonstrar a vocês é que não há esta linha frontal de câmeras. Para fazer um espetáculo vívido, a câmera 1 começou lá embaixo, fez um ângulo 360 graus, postou-se aqui na sua posição e pronto. Não é isso? Quantas vezes fizemos isso? E quantas vezes, de repente, aí isso começou uma coisa que a 3 fez igual ao contrário, aquela coisa toda, entende? E acho que isto é uma perspicácia, uma vivacidade de olhar de câmera que precisa ser introduzido definitivamente em qualquer bom espetáculo televisão.